Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso curso. Hoje nós vamos conversar sobre renderização, né? Que é simplesmente a gente pegar o nosso objeto na tela e transformar numa imagem consumível, digamos assim. Como se a gente fosse tirar uma fotografia desse objeto com todos os cálculos de luz, sombra, etc. Para a gente poder apresentar isso num trabalho final, a gente poder apresentar num potencial cliente, enfim. A gente poder renderizar uma animação para poder mostrar para as pessoas, né? Então hoje a gente vai lidar com a renderização. É um assunto que é um pouquinho extenso e que eu acho assim que o principal sobre a renderização é a gente ter uma boa ideia de iluminação, né? Então é importante que vocês aí que vão seguir nesse mundo 3D saibam que estudar a iluminação de fotografia é essencial. Assim, estudar fotografia é essencial. A renderização nada mais é do que o momento que você tira uma foto do seu objeto. Então, para isso é importante ter algumas noções básicas de como funciona uma câmera fotográfica, como funcionam as iluminações, né, em estúdio, em céu aberto, enfim, para a gente poder trabalhar ainda melhor aqui no nosso Blender aqui, ou em qualquer outro software 3D, porque praticamente todos eles oferecem a possibilidade de renderização, né? Então vamos lá. Estou aqui com a casa Viking que a gente modelou em uma aula passada. Vou habilitar aqui as texturas dela. Ela está aqui bonitinha. E agora a gente vai entrar num outro painelzinho aqui para a gente visualizar o modo de renderização. Ó. É essa última bolinha aqui no canto, ó, que é o Viewport Shading Rendered, né? Renderizado. Vamos clicar aqui e ver o que acontece. Ó. Olha lá, pessoal. Notem que a gente já mudou bastante o visual. E o que está acontecendo aqui é justamente essa parte aqui mais iluminada está vindo por causa do nosso ponto de luz aqui, ó, nosso light. Vou entrar aqui, ó, na configuração de luz, aqui na direita. Podem ver que é um tipo de luz, é o ponto, né? Como se fosse uma lâmpada mesmo. Uma lâmpada incandescente, enfim, que a gente consegue mudar os parâmetros dela. E se eu movimentar essa luz aqui, ó, notem que em tempo real eu vejo a mudança no meu objeto ali, ó. As sombras aqui das colunas vão mudando e o reflexo aqui na madeira, aqui no telhado também. E eu posso mudar alguns esquemas aqui, ó. Eu posso aumentar o tamanho dessa lâmpada, deixar ela maior ou menor. E notem o seguinte, pessoal, ó. Quanto maior é o raio aqui da minha lâmpada, mais sutil, mais soft fica a minha sombra aqui, tá bom? E quanto menor o meu raio, ó, mais forte fica ali a iluminação, mais forte as sombras. Ó, vou deixar aqui para a gente ver melhor. Tá bem pequeno o raio. Agora eu vou aumentar. Ali, ó, vai dispersando a luz, né? Vou deixar aqui no 1. E outra coisa que a gente pode mudar aqui é o seguinte, é aumentar o poder, né? A força dessa iluminação. Está em 1000 watts aqui. Eu posso aumentar, ó, clicando aqui, arrastando, botão esquerdo do mouse. Ou posso já colocar um valor, por exemplo, estava 1000, vou colocar 5000. Olha ali, ó, já deu uma bela estourada aqui de luz, né? Eu posso diminuir também, estava 1000, vou colocar 100. E quase a gente não tem iluminação, ó, tem que chegar bem perto para começar a fazer efeito. Esse tipo de mudança aqui, só uma coisa aqui, ó, dá também para a gente mudar a cor, né? Ó, tá em cor branca, a gente pode mudar aqui para a cor que a gente quiser. Pode colocar aqui um amarelinho, meio de sol, ou então se for mais à noite, a gente pode mudar aqui, ó, colocar um azulzinho e diminuir a intensidade aqui, ó, para dar uma cara mais noturna. Ou, sei lá, você pode colocar a cor que você quiser. Ó. Se você quiser mudar, dar uma outra intenção para sua cena, uma coisa meio de terror, meio
de violência, assim, você pode colocar uma iluminação vermelha também, né, pessoal? Vamos voltar aquela aqui pro centro. E aqui a gente tem a opção de sombras também, ó. Se a gente habilita, ela já vem habilitada por programa aqui, né, no Blender, aparece a sombra. Se eu tirar, as sombras somem, fica só a luz aqui mesmo, né? A questão aqui do specular, aqui, da especularidade, ó, a gente pode diminuir ou aumentar. Quanto mais a gente aumentar, mais o material vai refletir a luz, né? Nota aqui, ó, se eu abaixo, ele diminui, esse brilho fica menos branco, digamos assim. Se eu aumento, fica mais branco. E como eu disse, todas as luzes aqui do Blender, que são de 4 tipos: ponto, sol, spot, né, que é tipo holofote, e área, tem essas configurações básicas aqui. Vou mudar aqui, ó, para Spotlight. Notem aqui que Spotlight é nada mais é do que um holofote, ó. Eu consigo mudar ele aqui. Eu consigo, clicando aqui, ó, bem aqui nesse raio aqui, nessa flecha azulzinha, se eu clicar e arrastar, eu movimento aqui a minha direção da luz. Eu posso também apertar o E e girar para onde eu quero. E aqui no caso do Spotlight, eu posso também aumentar o raio aqui, ó. O raio não, desculpa. O Spot Shape aqui, que é o tamanho desse cone aqui, ó. Se eu clicar aqui em Show Cone, ele vai mostrar para mim qual é esse cone de luz que está iluminando. Eu posso aumentar o grau dele aqui, ó. E posso também mexer aqui no Blend aqui, né? Que é tipo deixar mais soft, assim, deixar mais misturado a luz sem essa borda aqui, ó, super forte, como se fosse uma borda mesmo de lanterna. Eu posso ir aumentando o blend aqui para ficar uma coisa bem suave, ó. E com isso aqui eu consigo mudar também minha iluminação, né? Eu posso até colocar ela aqui, vou girar ela aqui, ó, um pouquinho para lá. E se eu quiser trabalhar com 3 iluminações, né, típico de fotografia, 3 spotlights, 3 pontos de luz, eu posso fazer a mesma coisa aqui do outro lado, jogar aqui para esse lado aqui. Olhando aqui eu já posso ver que eu tenho 2 spotlights, uma de cada lado iluminando. E eu posso jogar uma lá para trás. Aqui, né, mais ou menos, tal. Inverter aqui para ela iluminar por trás. Nesse caso aqui, deixa eu deixar um pouquinho mais perpendicular. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. E nessa daqui, como é uma luz de contraste, eu vou aumentar bastante aqui a parte de trás aqui para ela dar uma bela estourada aqui, ó, tá vendo? Ela vai formando o contorno da nossa casa, ela cria um contraste da nossa casa. Pois bem, a gente colocou aqui as luzes da nossa cena, tudo. Tá bem iluminado, eu vou querer tirar uma foto, digamos assim, desse lado aqui da casa. Como que eu faço isso? Para isso eu vou precisar utilizar a minha câmera. Esse ícone aqui do nosso viewport. Para acessar a câmera, eu aperto F4 no meu teclado. Apertei aqui F4. Vou dar um zoom aqui para aumentar a área de visualização aqui na tela, que é esse retângulo amarelo. E vou fazer o seguinte, ó. Para movimentar a câmera, notem que se eu aperto o Alt e aperto a bolinha do mouse para arrastar, para fazer o pan, né, normal que a gente faz na viewport, a câmera não muda, só estou mudando aqui a minha visualização geral. Para a câmera seguir a minha visualização, eu venho aqui nessa setinha aqui do lado direito, venho aqui em View, e vou acionar aqui, habilitar o Lock Camera to View. Notem que o nosso retângulo amarelo agora também tem uma linha pontilhada vermelha ao redor.
eu já posso clicar aqui e arrastar de volta. E agora, pessoal, quando eu fizer o pan aqui na minha viewport, a câmera vai seguir. Quer ver? Olha lá. A câmera está seguindo. Eu posso dar zoom, posso arrastar. Minha câmera está seguindo aqui a minha visualização. Então, eu vou deixar aqui minha câmera posicionada onde eu quero que ela tire a foto nessa direção aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar, eu vou deixar a sombra só dessa luz aqui, que é a light, sem nenhuma numeração, e vou desabilitar a sombra das outras. Então aqui da light 001 eu vou desabilitar a sombra, já sumiu, e da light 002, aquela lá de trás, eu também vou desabilitar a sombra. Aqui. Na hora que eu desabilito a de trás, nota que dá uma bela diferença aqui, pessoal. Ó. Não fica tão marcado as minhas sombras das colunas. Deixa eu voltar aqui na light 2. Deixa eu habilitar. Ó. Viram como essa luz de trás dá uma boa marcação? Eu vou manter ela aqui porque eu quero que fique mais apagada aqui. Eu quero que essa face aqui fique na sombra. Quando eu tiro, ela está iluminando ali, mas não está jogando a sombra aqui desse adorno aqui em cima. E então não fica muito realista, né? Então eu vou deixar aqui, só vou desabilitar a do outro lado. E a gente já tem aqui então nossa cena. Agora sim a gente vai renderizar isso. A gente vai transformar isso numa foto. Como que a gente faz isso, pessoal? O Blender trabalha com dois renderizadores, o Eevee e o Cycles, né? Onde que a gente aciona cada um? Aqui, ó, na aba de propriedades, a gente vem aqui no segundo botãozinho aqui, ó, Context Render, e a gente clica nele. E aqui, ó, a engine de renderização, o motor gráfico de renderização aqui, já vem aqui por padrão na Eevee. E se eu seleciono, tem os Cycles. Esse Workbench a gente não vai trabalhar aqui no curso, tá bom? Então tem Eevee e Cycles. Aqui na minha viewport, como eu já estou aqui com a renderização habilitada, ele está mostrando a renderização da Eevee. A Eevee, pessoal, como que eu posso dizer assim? A Eevee ela é uma renderização nova no Blender. Já acho que desde a 2.78, 2.79, algo assim. O que a Eevee faz é fornecer para a gente uma renderização rápida, bastante, digamos assim, visualmente bonita, né? Notem aqui que eu acho que está bem legal essa imagem aqui. E ela fornece para a gente uma renderização em tempo real, assim. A Eevee, ela é muito parecida com renderizadores de motores gráficos de jogos, tipo a Unity ou a Unreal. A Eevee, então, a gente pode pensar como se fosse um motor gráfico de jogos aplicado aqui ao Blender, que faz com que a gente veja o resultado de luz e sombra em tempo real de maneira rápida. Ao contrário dos Cycles que a gente vai ver daqui a pouco. O Cycles já é para renderizações que levam mais tempo, porque ele vai fazer um cálculo melhor de sombra, de luz, enfim. Ele leva muito mais tempo do que o Eevee para ficar pronto. Então a gente selecionou o Eevee aqui, está na nossa primeira aba. Vamos agora para as demais abas aqui de renderização. A segunda aqui, ó, que é o terceiro botãozinho aqui. A Context Output, a saída da nossa imagem, né? Aqui a gente pode mudar alguns parâmetros, ó. Tá em Full HD, de padrão, ou seja, 1920 por 1080. A escala em 100%, então a gente vai ter esse tamanho total na tela. Aqui, se a gente fosse renderizar uma animação, falaria que iria começar no frame 1 e iria até o 250, que é todo aqui o espaço da nossa timeline. No caso, a gente não vai renderizar uma animação aqui. E mais alguns diretórios aqui, né? algumas informações de saída. O diretório temporário, que o Blender chama aqui, né? Que ele puxa o TMP. E o tipo de imagem que eu quero que seja essa minha renderização. Aqui no caso PNG, dá para mudar. Ó.
JPEG, dá para fazer filmes direto, né? Em animação, por exemplo, FFmpeg, que é o MP4, ou Matroska, enfim. Dá para a gente renderizar preto e branco, RGB, colorido, e RGB alfa, se a gente tiver alguma informação de alfa, de coisa transparente. Aqui algumas informações de pós-processamento que a gente não vai mexer. E mais algumas informações aqui na View Layer, que a gente também não vai trabalhar aqui no curso, tá bom? No caso, eu tenho um add-on aqui colocado no meu Blender aqui. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Que é um add-on que eu instalei aqui, né? Ele não, se eu não me engano, ele não vem com Blender, eu tive que instalá-lo manualmente. O que ele faz é dar uma esmaecida nos pontinhos que aparecem durante a renderização. Eu vou mostrar para vocês um exemplo só para a gente ter uma ideia. Então vamos lá, pessoal. A gente tem o Eevee aqui, Sampling. Por enquanto eu não vou mexer nessas informações do Eevee. Vamos renderizar. Para renderizar, a gente vem aqui em Render e vem aqui em Render Image, ou Ctrl Enter, né? Ctrl Return. Vou clicar aqui para a gente ver o que acontece. Vamos lá, vamos renderizar essa casa Viking aqui. Ele vai abrir a janela e vai aqui, ó, mostrar para a gente o resultado da renderização. Notem que ficou bem semelhante ao que a gente tem aqui na Viewport, né? Tá, ficou legal. A gente tem aqui a nossa imagem renderizada. Para salvar essa imagem, a gente vem aqui em Image, Save As, e aí você pode mudar também aqui, né? Colocar, ó, PNG, JPEG, enfim, dar o nome que você quiser e clicar em Save. E pra gente querer, se a gente quiser fazer outra renderização e manter essa daqui, a gente pode vir agora e selecionar outro slot aqui, ó. Slot 2, por exemplo, podem ver que não tem nada. E vamos renderizar aqui numa outra direção, aqui numa outra visão de câmera. Agora aqui mais de frente aqui. Dá um zoom. Vamos lá. Render, Image Render. E aqui já ficou no slot 2, ó. Eu posso salvar também, tá bom? Save As. Então no slot 1 eu tenho a minha primeira, no slot 2 tenho a minha segunda. Vou mudar para o slot 3 aqui para mostrar para vocês outras configurações aqui da Eevee, né? A gente pode acionar aqui, pessoal, o Ambient Occlusion. Como está mostrando aí na tela, a oclusão de ambiente ela simula a luz de contato indireta entre os objetos, assim. Eu vou clicar aqui, vamos ver a diferença aqui, ó, por exemplo. Ó, vou clicar aqui. Notem aqui, ó, pessoal, bem na junção aqui entre o piso, né, o solo e a madeira, que ela fica mais escura. A mesma coisa aqui entre a coluna e o piso, ó. Desabilitei, habilitei, ficou mais escuro. Eu poderia mudar aqui algumas opções também, deixar a distância maior, menor, enfim. Ele veio com 0.2. Se eu colocar 1 metro aqui, ó, vai aumentando esse tamanho aqui, né? Geralmente, a oclusão a gente deixa ela pequena porque é só mesmo uma sombra de contato. Vamos ver no objeto inteiro aqui, ó. Sem oclusão. Com oclusão. Notem que é bem sutil aqui, né, pessoal? Fica um pouquinho mais claro sem, mais escuro com. Mas é sempre uma boa a gente manter a oclusão para gerar sombras de contato entre os objetos. Uma outra opção aqui, o Bloom. O Bloom é um efeito muito comum em câmeras que ele deixa a nossa luz mais difusa, assim, como se criasse uma espécie de névoa. Eu posso mudar a cor aqui também do nosso Bloom. Só que o Bloom, ele aparece melhor. Aqui dá pra gente ver, ó,
uma ideia aqui, ó. Dá para diminuir a intensidade, aumentar. Vários parâmetros aqui para a gente mexer. Mudar a cor, deixar mais avermelhado. Enfim. O Bloom é esse efeito meio etéreo, assim, uma coisa meio de fantasia. Uma coisa que deixa a luz meio esmaecida, assim, sabe? A dar uma suavizada na luz. É um efeito legal, dependendo do que você quer. Ó, com Bloom, sem Bloom. Eu particularmente acho que funciona melhor com Point Light e às vezes com a luz do sol, a Sun, né? A Sunlight. Eu vou deixar desabilitada aqui porque eu não acho que vai melhorar a nossa imagem colocando ela aqui. Uma outra opção aqui, o campo de profundidade, que a gente pode mudar a profundidade da nossa câmera. Não é o que a gente vai mexer agora aqui. A gente vai ver isso melhor quando for trabalhar com Cycles. Ó, Screen Space Reflections, ou seja, as reflexões na tela aqui. Nesse caso aqui, ó, vai dar uma pouca diferença, principalmente aqui na frente, ó. Se eu habilito, ó, tá habilitado, desabilitado. Notem que ele está calculando melhor aqui as reflexões da madeira, uma na outra, enfim, do nosso material, e ele gera mais sombras aqui, que eu acho que fica mais legal, ó, bem aqui no contato, ó, aqui em cima e aqui embaixo. Então, vou deixar habilitado também. Motion Blur. Motion Blur só funciona para animação, tá bom? Motion Blur é um efeito muito comum em jogos, né? Principalmente jogos de corrida. Sabe quando você está jogando um joguinho de corrida e tudo ao redor do carrinho fica meio desfocado? Como se estivesse passando rapidamente, assim? Isso é um efeito de Motion Blur, ou seja, é o desfoque de movimento, né? Então, se eu tivesse uma animação aqui girando a câmera, esse Motion Blur deixaria essa rotação meio desfocada, assim, para dar uma noção de velocidade. O resto aqui, ó, cabelo a gente não vai usar. Shadows eu sempre deixo aqui no padrão. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, aqui, ó, é o Color Management. O Color Management é legal porque ele já fornece para a gente, dentro do Blender, alguns looks de câmera, de visão. Ó. Por exemplo, aqui, ó, View Transform Film, que ou seja, como se fosse um filme de câmera mesmo, um filme que a gente vê no cinema, enfim. Dá pra gente mudar, ó, Standard, nota que ele já muda aqui o contraste e o brilho. O filme que estava antes, Film Keylog, que é um outro tipo também de filme, né, utilizado nas produções, enfim. Deixa mais estourada a imagem. O RAW aqui, que é o cru, né? Isso daqui é interessante você utilizar se depois você vai fazer algum tratamento no Photoshop, no Lightroom. Cor falsa, uma coisa aqui que eu confesso que eu não sei direito a utilidade dela, mas, enfim, fique à vontade também para utilizar, né? Às vezes alguma coisa meio psicodélica, eu não sei utilizar isso daqui. Eu sempre trabalho no Filmic e eu mudo aqui, ó, no caso, o look, né? A aparência. Dá pra gente mudar aqui no contraste, ó. Pouco contraste, nota que fica mais esmaecido. Baixo contraste. Médio baixo contraste. Médio contraste. Médio alto contraste, que é o meu preferido. O alto contraste. E o super alto contraste aqui, que deixa a imagem mais escura. Talvez para uma cena aí, dependendo do que você quer passar, uma coisa noturna, ou você está fazendo alguma cena assim que tem um apelo mais de medo, algo assim, o contraste alto pode ser interessante. Eu vou deixar aqui pra gente em High Contrast, Medium High Contrast, que eu acho que é legal. E tendo essas opções aqui, eu vou renderizar novamente a nossa imagem aqui, ó. Vou renderizar aqui, vamos ver como fica. Então, Render Image. Aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, pessoal, no slot 1,
a nossa imagem sem nenhum tipo de efeito lá, não tem ambient occlusion, não tem o screen space reflection, não tem o filme lá de médio contraste. E aqui a gente tem essa mudança aqui, né? Deixa eu fazer um com alto contraste para vocês verem melhor aqui, porque a tela da filmagem talvez não pegue direito. Vou mudar aqui para Very High Contrast. Vou renderizar aqui de novo. Certo. Então aqui, ó, slot 1, slot 4. Se eu quiser colocar aquilo que eu falei do denoiser, eu vou mostrar no Cycles, tá bom? Então a gente está aqui trabalhando com a nossa casa aqui, né? Com as luzes, enfim, da nossa casa. E eu vou tirar agora essas luzes aqui. Vou deletar. E, ó, se eu renderizar agora, ela fica totalmente feia aqui, né, pessoal? Totalmente sem luz. Eu vou colocar aqui a nossa luz. Vou adicionar aqui, ó, Add Light, uma Sunlight, uma luz do sol. Tá aqui a nossa luz do sol, aparece realmente um solzinho. Tenho aqui as opções da minha luz do sol. E eu vou mudar aqui, ó, conforme eu mudo. Você vai mudando aqui a minha luz aqui, ó. Deixar ela aqui. Vamos ver aqui nas opções. Vamos ver aqui se o bloom aqui ainda também não fica tão bom, porque é uma cena externa. E vamos aqui renderizar agora com a luz do sol. Ctrl Enter. Renderizou aqui pra gente, né? Então, eu acho que também ficou legal. Agora deixa eu habilitar um outro slot aqui para fazer o seguinte, pessoal, ó. Notem o seguinte. A gente está trabalhando aqui com uma luz artificial, no caso aqui é uma luz do sol, mas é uma luz artificial porque a gente colocou na nossa cena. E a gente tem um mundo aqui em volta, ó. Notem que está renderizando esse mundo cinza, né, que a gente viu lá, o fundo está cinza. Para modificar isso, a gente pode vir aqui, ó, na aba Propriedades, o botão aqui Context World. E a gente vem aqui em Viewport Display. A gente pode mudar a cor de cinza, por exemplo, para preto, digamos assim. Ah, não, desculpa, não é o Viewport Display não, pessoal. É aqui, ó. É no Surface, aqui, Background, Color. Vou mudar aqui, ó. Tá vendo? Em tempo real ele muda, ó. Branco, vou deixar preto. E vou aqui renderizar de novo. Notem que o fundo ficou preto, tá? E se eu quiser renderizar essa imagem sem fundo algum, como que eu faço? Eu venho aqui nas opções aqui do Eevee, né? Desço aqui até Film, aí eu habilito ele aqui, né? Eu desço aqui e clico aqui em transparente, ó, para ele setar o nosso fundo do mundo como transparente. Notem que já ficou aquele quadriculado típico de PNG. Se eu renderizo, ele renderiza aqui só a imagem sem fundo. Então também pode ser interessante para depois vocês trabalharem isso numa pós-produção. Por exemplo, num Adobe Premiere, enfim. É sempre interessante você deixar o fundo aqui transparente para você poder colocar o que você quiser, né? Você pode colocar uma imagem de céu, enfim, fazer o que você quiser aqui. Eu vou voltar com o meu fundo aqui. E é o seguinte, pessoal. Essa é uma animação com luz artificial, que eu disse, né? Que a gente colocou uma luz aqui na cena. Eu vou apagar esse sol. Notem que sumiu tudo, porque o nosso fundo aqui tá preto, né? Aqui do nosso mundo. Deixa eu voltar um pouquinho de claridade aqui.
E vamos continuar aqui, que eu quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui, que é como trabalhar com HDR, né? Que são as imagens que a gente cria, tipo, o que é basicamente? É o Blender utilizar uma imagem de fundo, de mundo, para gerar para a gente todas as luzes em nosso objeto, em nossa cena. Então a gente trabalha com HDR. Vou mostrar para vocês aqui, ó, pessoal, esse site aqui, ó, Texture Heaven, que ele tem vários HDRs aqui para a gente trabalhar. Ó. Vou vir aqui em HDRI. Você pode baixar de graça o que você quiser. Tem vários tipos aqui, ó. HDR, então, são essas imagens, esses globos aqui, esses círculos, esfera, desculpa. Essas esferas em 360 graus. E tem várias aqui, ó. A gente pode escolher uma esfera que emule um estúdio, o céu aqui, ó, vários tipos. Enfim, tem todas essas variedades aqui, ó. Fim de tarde, noite também. Você pode vir aqui baixar, escolher uma, baixar aqui. Eu, no caso aqui, pra gente, eu tô trabalhando com uma resolução bem baixa, então tô pegando de 1K. Se você tiver mais espaço no HD e tal, você pode trabalhar com tamanhos maiores, 2K, 4K, porque aí a questão da iluminação vai ficar melhor para vocês, né? Eu já baixei aqui alguns pra gente poder lidar agora no nosso curso agora, né? Eu baixei alguns aqui nessa pastinha. Então a gente volta lá pro Blender. E para trabalhar com HDRI, a gente vem aqui na aba Shading. E a gente vai mudar aqui, ó, pessoal. Notem que está em objeto. A gente vai mudar o nosso shading para trabalhar no mundo, World. E aqui é a mesma coisa que a gente tem aqui na direita, né, pessoal? Ó, se eu mudar a cor aqui, ó, ela vai mudar a cor aqui para mim também. É a mesma coisa, o mesmo nó. E a gente vai colocar, então, uma imagem aqui para lidar com isso, né? A gente quer uma imagem de meio ambiente, uma imagem aqui do environment. Então a gente vem aqui, busca environment, texture, vou conectar aqui na cor. Ficou tudo rosa, sinal que tem alguma coisa errada, o Blender está acusando, dizendo que tem alguma coisa errada. O que tem errado é que falta a gente colocar nossa imagem aqui, né? Então deixa eu copiar aqui o nosso endereço e vou vir aqui em abrir. Vou colar aqui o nosso endereço e vou escolher uma imagem aqui, ó. Vou pegar, sei lá, aqui, ó, floresta, aqui, ó, Noruega Highlands C, por exemplo. Open Image. Notem que ele colocou aquela imagem 360 aqui em volta no meu objeto. E o mais legal, pessoal, notem que ele já fez a iluminação para mim. Olha que incrível, pessoal. Ele criou uma luz ambiente aqui, por igual. É como se a nossa casa estivesse de fato nesse meio ambiente aqui, nesse domo aqui. Porém, se eu quiser mudar essa imagem, girar essa imagem aqui de fundo para ir mudando a iluminação, como que eu faço? Eu tenho que criar alguns nós aqui, ó. Para isso, eu vou adicionar um nó de mapeamento, mapping, vou linkar o vetor ao vetor aqui da minha imagem, sumiu aqui, tudo bem. E agora eu vou adicionar um nó de coordenada de textura e vou linkar o generated, o gerado aqui no vetor. Ó, tá aparecendo aqui. Tá, não mudou nada por enquanto. Vamos ver aqui, ó. Eu vou jogar esse lago aqui pro lado direito aqui da minha tela. Para isso agora é só vir aqui, ó, no eixo de rotação e vou mexer aqui no Z, ó. Joguei o lago pro lado direito da minha casa.
Então eu consigo ir mudando essa iluminação. Aqui no caso, pessoal, ele está fazendo uma iluminação por igual porque o nosso céu aqui está nublado, o que é perfeito para fotos, para fotogrametria, porque gera pouquíssima sombra, como vocês podem notar. Vamos mudar essa imagem de fundo aqui. Para mudar, a gente vem aqui, né, volta aqui no nó de textura, vou abrir, vou escolher uma outra aqui. Wasteland Clouds. Notem que minha casa já ficou mais amarelada por causa desse campo aqui amarelado. É um pôr do sol, eu acho, um amanhecer, não sei. E eu posso girar também. Notem aqui, como muda a iluminação, conforme eu vou girando, e ele vai capturando aqui, captando a iluminação da minha imagem. Vou girar de novo. Ali, notem aqui, pessoal, que maravilha. Ele cria essa iluminação, o sol batendo aqui, por exemplo. Vou mudar de novo, vamos ver aqui, nós temos várias opções. Colocar aqui uma cena noturna, vamos ver. Fim de noite aqui, um fim de tarde, né? Aqui também já ficou mais azulado. A gente pode mudar a iluminação também, ela vai mudando ali em tempo real. Aqui. Vamos mudar mais uma vez, vamos ver aqui uma floresta aqui, Vamos ver, uma floresta norueguesa aqui, as árvores, enfim. Notem que a nossa casa já ficou mais esverdeada. E eu posso ir aqui mudando também, vai mudando a iluminação em tempo real. Mudar novamente. Tem uma outra floresta aqui. Essa aqui é uma floresta já um pouco mais aberta. Vamos ver aqui. Vai mudando também. E eu vou selecionar uma aqui para a gente poder fazer uma renderização, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver essa daqui. Aquela primeira que a gente colocou. Deixa eu ver. Highlands B. Essa daqui acho que está bem legal. Ela dá uma ideia legal do nosso modelo por igual. E então aqui a gente pode voltar para o layout. Notem que a nossa imagem continua aqui de fundo. E se eu renderizar assim, vou vir aqui, Render Image, renderizou com o nosso fundo aqui. Nosso fundo está bem estourado porque a imagem é em baixa resolução. Lembra que eu baixei em 1K. Então está aparecendo essa imagem. Não é legal, né? O que a gente faz? A gente volta lá no Eevee, vai lá em filme e agora sim clica em transparente. Notem que sumiu aqui, também sumiu aqui, continua girando. Mas sumiu a imagem de fundo. Agora sim, eu posso renderizar novamente. E ficar aqui com a minha imagem pronta, bonitinha. Então é assim que a gente trabalha com HDRI, ou HDR, no Blender, né? Ou seja, essa iluminação global para os objetos. Ok, a gente trabalhou então com a imagem exterior e agora a gente vai mudar para uma imagem de iluminação do interior de um ambiente. Bom, pessoal, a gente está aqui então agora com uma casa viking. No caso aqui é uma outra casa viking, tá bom? Deixa eu habilitar a cor dela aqui. Notem que estavam faltando faces aqui, porque essa casa viking eu modelei para ser utilizada em jogos. Então eu não preciso mostrar todas as faces para ganhar processamento, enfim, um outro assunto que a gente vai discutir depois. O que a gente tem aqui, o que interessa para a gente nessa casa é justamente o interior dela aqui, que é o que a gente vai utilizar, né? Eu já coloquei um ponto de luz aqui pra gente. E vamos aqui, a gente está no Eevee, vamos colocar aqui a nossa Viewport Shading Rendered aqui para a gente visualizar a renderização.
Eu coloquei essa luz aqui meio alaranjada para emular a vela. E a gente pode mexer aqui, a sombra vai mexer em tempo real, né? Vamos fazer aqui uma renderização só para a gente ver. Então vou selecionar minha câmera. Vou apertar F4. Vou dar um zoom aqui. E vou vir aqui em View e Lock Camera to View. Que assim o movimento, a câmera fica presa. Vou deixar aqui mais ou menos para a gente ter uma ideia. E vamos renderizar aqui essa imagem aqui, essa visão da nossa casa, né? Vamos lá. Render, Image. Criou aqui a nossa renderização. Deixa eu diminuir um pouco. Tá aqui, então, nossa imagem no Eevee, né? Agora vamos ver aqui, pessoal, se muda alguma coisa naquelas questões que eu tinha colocado. Ó. Vamos habilitar Ambient Occlusion. O Bloom aqui, talvez a gente possa mudar um pouco. Mas com uma luz só, ele quase não tem diferença. Acho que nem é necessário tanto. Aqui, ó. Bloom, a intensidade, ó. Posso deixar aqui um pouquinho menos, um pouquinho mais, enfim. Se eu quiser deixar uma ideia mais desfumaçada e tal, posso deixar aqui o Bloom. Habilitar, o resto que a gente já viu. O look aqui no Color Management, eu vou mudar para contraste alto, meio alto aqui, e vamos renderizar de novo. Tá aqui. Nota que o Eevee renderiza super rápido, levou 1 segundo, ponto 34 aqui no meu computador. Certo. Vamos primeiro aqui, pessoal, voltar para a visão normal. Vamos primeiro mudar essa iluminação aqui, né? Não estou muito feliz com essa iluminação. Ela não está dando conta, não está realçando legal aqui os objetos. Então vamos mudar isso daqui. Ó. Primeiro, eu vou querer que o ponto de luz fique sobre a vela aqui. Então tem um ponto de luz aqui. Para cima aqui. E eu vou diminuir aqui a intensidade dele, porque eu acho que está muito forte. Vou colocar um 500. E agora eu vou copiar aqui, né, esse ponto de luz. Deixa eu diminuir aqui o raio dele para ficar uma luz mais forte aqui em cima. Eu vou mudar aqui. Ó, pessoal, como é só um ponto de luz e não é um sobre cada vela, notem que esse ponto de luz aqui está criando uma sombra super estranha, né? Como se fosse uma super luz aqui em cima da nossa luminária aqui. Então, para isso, eu vou tirar a sombra desse ponto de luz aqui que eu não estou gostando. Tirar. Eu vou duplicar essa luz aqui, Ctrl D. E vou movimentar aqui para cima do outro. Já está melhorando um pouco a nossa iluminação aqui. Agora eu vou diminuir. Aqui, ó, vou diminuir aqui para 250 cada um, por exemplo. Para ficar uma coisa mais sutil, 200. Aqui fica a critério de vocês. Notem que se eu habilitasse a sombra, ficaria já meio estranho aqui. Eu vou desabilitar. E o que mais a gente pode fazer aqui, pessoal, para ficar legal? Eu acho que é o seguinte, ó. A gente pode ter uma luz de área aqui. Uma Area Light. Vou vir aqui, ó. Add, Light, Area. Nota o seguinte, pessoal. A Area Light é como se fosse uma luz difusa que cobrisse toda a área dela. Todo esse quadrado aqui está sendo iluminado por igual, difusamente. Ó. Então vou fazer o seguinte, eu vou querer que minha casa toda aqui seja iluminada por igual com essa Area Light.
Para isso, eu preciso então mudar o tamanho dessa luz aqui, né? Eu posso mudar aqui nas opções dela, aqui ó, na direita. Por aqui, né? Aumentando, ela aumenta por igual. Size. Ou aumentar no R aqui, de escala. Para facilitar a minha vida, eu vou entrar aqui na visão de topo, F3. Vou habilitar aqui o wireframe e o raio-x. Então agora eu estou vendo minha casa por cima. Vou arrastar essa luz aqui mais ou menos até o centro aqui da minha casa. R. Vou esticar aqui no eixo X. Até onde eu quero. Vou esticar no eixo Y até onde eu quero. E vamos lá, para dentro lá. Vamos ver como é que está ficando a nossa cena ali. Tá aqui a nossa Aerolite. Agora na hora que eu subir, ela vai mostrar melhor aqui a iluminação, ó. Como ela tá bem fraquinha, a gente tem que aumentar, ó, tá 10, eu vou colocar 1000 só pra gente ter uma ideia. Notem aqui, ó, como ela só ilumina dela para baixo. Note que dela para cima não tá pegando essa iluminação mais clara. Eu vou subir aqui até quase o topo da casa aqui, ó. Né? E o que eu vou fazer aqui agora é mudar essa iluminação para ela seguir a iluminação aqui das nossas lâmpadas aqui, né? Meio que um amarelinho, um laranjinha assim. E eu vou diminuir a potência porque 1000 é muito, né? Vou colocar aqui, acho que 400 é legal, já dá uma boa cara. Vou tirar também a sombra, porque está uma iluminação de cima, é estranho, não precisa ter sombra. Já está uma casa mais bem iluminada, né? Vamos renderizar mais uma vez aqui, para a gente ter uma ideia como está ficando. Vamos lá. Ctrl Enter, renderizou aqui novamente. Então acho que a nossa casa já está ficando bem legal. Faltam alguns detalhes aqui de iluminação, ao meu ver, né? Que é o seguinte, bem aqui no centro, nós temos aqui o fogareiro, né? Enfim, onde o pessoal esquentava a sua comida. E a gente vai fazer então com que a iluminação suba dele, né? A gente quer uma coisa viva, assim. Então, para isso, o que eu faço? Eu vou criar uma outra Area Light do tamanho aqui do meu carvão aqui, ó. Add Light Area. Novamente, eu venho aqui na visão de cima, topo, wireframe, raio-x. E agora eu estico aqui, ó, do tamanho da minha iluminação aqui, do meu fogareiro aqui, né? Ó, aqui mais ou menos. Vou girar aqui para ele seguir o tamanho aqui. Aumentar mais um pouquinho. E eu acho que tá ok. Vamos ver aqui. Ó. Notem, porém, deixa eu aumentar também ele para 1000 para a gente ter uma noção. Notem que ele está iluminando de cima para baixo, né? A gente quer inverter isso daí. Então a gente inverte aqui. Vem aqui, né? Sobe então menos 180 graus. E a gente coloca em negativo os outros que a gente tinha feito. Então tá aqui. Agora essa luz está iluminando de baixo para cima. Vou colocar essa luz aqui, ó, para parecer que ela está saindo bem aqui do fogo. Vou mudar a cor dessa luz para ficar com a cor bem laranjona aqui, né? Bem de fogo mesmo, sim, uma luz bem forte. Notem aqui a diferença na parede. Vou tirar a sombra.
Vou tirar a sombra para ela poder pegar aqui. Vou diminuir aqui para 400 também. E agora eu vou duplicar essa luz e colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Ctrl D, Z, colocar a duplicada mais para cima. E nessa daqui eu vou habilitar as sombras. Notem quando eu mexo aqui na altura, ela modifica as sombras aqui, ó, nas minhas paredes aqui, ó. Então agora que eu tenho ela aqui no posicionamento certo, vamos aqui mudar novamente, tentar renderizar aqui. Vamos lá, Image. Eu acho que a nossa iluminação agora está bem ok aqui para a cena, pessoal. Eu me dou por contente, assim. A única coisa que eu acho que realmente falta agora é o seguinte, pessoal. Do lado de fora, né, a gente está sem luz aqui, né? A gente está com o shading aqui do mundo. A gente está sem nada nele. Por isso que o mundo tá preto aqui ao redor. E seria legal a gente colocar uma luz aqui, né? Um domo noturno aqui, para ajudar na iluminação também do lado de dentro aqui. Então vamos lá, pessoal. A gente fez do outro jeito, vamos fazer aqui também. Ó. Então a gente coloca aqui Environment Texture. A gente já adiciona o Mapping. E a gente já adiciona o Texture Coordinate. Agora a gente abre a nossa imagem aqui. No caso aqui, eu vou querer escolher uma noturna, então vou pegar essa Moonlight aqui. Vamos ver aqui, ó, já mudou do lado de fora. Do lado de dentro, eu acho que também ficou mais interessante aqui. A gente pode girar, ó, a imagem lá fora para dar umas mudanças aqui. Deixar assim. Eu acho que já ficou uma iluminação bem melhor. Vou voltar aqui no layout. Só para a gente mudar algumas coisas aqui na luz, talvez. Vamos ver aqui, ó. Então, talvez aumentar aqui. Talvez aumentar aqui também, para ficar mais forte aqui a luz, dá mais cara de que está sendo colocada aqui. E aqui no teto, deixa eu ver aqui. Talvez se eu deixar... Não. Vamos ver aqui. Deixar ela um pouquinho mais amarelada aqui. Aumentar ali a iluminação. Acho que eu vou manter aqui no 700. Aqui realmente acaba sendo uma questão de gosto mesmo, viu, pessoal? Posso talvez aumentar aqui a sombra, colocar a sombra. Acho que agora essa sombra aqui, deixa eu ver.
ela tá dando uma diferença, sim. Deixa eu mudar aqui um pouco. Daqui. Essas sombras aqui, elas estão pegando ali no tear, ali atrás. Vamos ver. É a sombra que está criando sombra aqui no tear. Então acho interessante manter. Vamos ver o que acontece. Vou renderizar aqui novamente. Vamos ver aqui como está ficando. Já melhorou bastante, eu acho, a nossa iluminação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que falta fazer aqui. Não, aqui eu acho que tá legal. Tá, aqui tá legal. E uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte, ó. Notem que os nossos objetos aqui, eles têm uma certa profundidade, ó. Tá vendo? A gente consegue reparar isso olhando para eles aqui, ó. A gente consegue ter uma ideia. Deixa eu voltar aqui para o objeto. A gente consegue ter uma ideia disso daí. E agora a gente vai justamente aplicar essa profundidade aqui para um objeto que eu deixei sem, que é esse escudo aqui, ó. O escudo, vamos dar uma olhada aqui no nó do material. Ele tem um material aqui de cor base, mas não tem algo que a gente usa bastante, que é chamado mapa de normal. O normal map geralmente são esses mapas aqui, ó, azuis e vermelhos, enfim, essa mistura aqui, que o que ele faz é pegar a cor básica, ou seja, vou mostrar aqui, ó, a textura aqui é o Shield 2. Nota que tem essas madeiras aqui, né? E agora, notem aqui no Normal Map, dessa mesma imagem, que dá para você ver as profundidades das madeiras aqui, ó. O sombreamento, as profundidades. A gente vai aplicar isso no nosso objeto para torná-lo mais realista, deixar de ser essa coisa chapada, lisa, e ganhar alguns contornos. Então, para fazer isso, a gente vai ter que colocar um mapa de normal aqui. Vamos lá, então. A gente vem aqui, Normal Map, vou linkar o normal ao normal. Ainda não está tendo efeito, porque faltou colocar a minha imagem. Então é Image Texture. Aqui o normal também é uma textura. Vou linkar. Desculpa, vou linkar aqui na cor. E vou abrir aqui, que eu já tenho ela aqui, né? Eu vou linkar aqui a minha textura normal aqui. Deixa eu ver se eu lembro qual que é, pessoal. Não, não é essa daqui. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Vamos ver. Acho que ela não está aqui, né? Tá. Então eu vou abrir essa imagem. Ela está aqui, ó, Shield 2 Normal. Carregou. Ó, nota que já deu uma diferença aqui. Mas é o seguinte, pessoal. Se eu deixar em 0, ela vai ficar igual estava antes, toda lisa. Se eu deixar em 1, que é padrão, já aparece um pouco, algumas mudanças. E se eu for aumentando isso, ó, notem que a madeira ali, os objetos vão mudando junto, ó. Então vai aumentando a força da minha textura. Tá bom? Aqui. Eu, no caso aqui, eu vou deixar em 1.2. Vou subir um pouco esse escudo aqui, que está pegando ali, né?
na madeira. E eu acho que está ok. Agora é só renderizar essa cena aqui. Certo, vamos voltar ali para o layout, nossa câmera. E vamos fazer o seguinte, ó. A gente trabalhou com o Eevee até agora. E vamos mudar para o Cycles. O Cycles já é um renderizador que demanda muito mais do processador e, se você tiver a placa de vídeo, também da placa de vídeo. Ele é bem mais pesado e demora bem mais tempo para renderizar uma imagem, dependendo das configurações. Mas o resultado é bem superior. Ó. Vou fazer um último render aqui com o Eevee. E vou salvar isso aqui no slot 1, né, que é o que ele está. Agora vamos fazer uma renderização no slot 2 com os Cycles. Então vem aqui na aba de propriedades, vou mudar a Render Engine para Cycles. Por padrão, ele vem aqui em CPU. No caso, eu tenho uma placa de vídeo, então vou mudar aqui para GPU, para ser mais rápido, no meu caso aqui. E ele vem de padrão aqui a 16 amostras, 16 samples, que é aqui na direita. Essa é a renderização da viewport, tá bom? É o que aparece aqui para mim. A renderização final aqui ele está aplicando 64. Então é mais poder de processamento. Notem como muda bastante aqui, né, pessoal? A nossa visão aqui já mudou bastante. As sombras estão mais soft, né, mais suaves aqui. Enfim, não tá aquela coisa mais chapadona assim. Deixa eu ver aqui o que mais eu tenho. Eu estou no médio contraste e tal. Vamos então renderizar a mesma coisa agora com os Cycles. Então render image. Notem que demora bem mais tempo. Ó. Aqui no canto esquerdo ele mostra quanto tempo falta para renderizar. E isso a gente está renderizando só em 64 samples, né, amostras, que é um valor bem baixo mesmo pro Cycles, assim. Não é uma renderização muito adequada, assim. Dificilmente você vai trabalhar em 64 samples. O pessoal aí usa 500, 1000, 2000. Só que isso aumenta demais o tempo de renderização, né? Então, quanto maior a amostra aqui, quanto maior o sample, mais tempo leva para renderizar a sua imagem. Vamos ver aqui, está quase acabando. Aqui no caso a gente está trabalhando com tile de tamanho 16, então esse quadradinho bem pequenininho, dá para a gente aumentar. Dependendo do nosso hardware, a gente consegue aumentar, né, para não ficar muito lento. Eu vou aumentar aqui no próximo para vocês verem. E aqui está a nossa renderização final aqui, pessoal. Ó. A gente tem então no slot 1 a renderização com o Eevee, uma renderização, lembrando, mais voltada para jogos, enfim, tempo real. E uma renderização mais profissional com Cycles. Notem que a diferença é enorme, né? A questão de luz, sombras, todos os cálculos aqui que o Cycles faz. É bem melhor. Deixa eu aumentar aqui que eu tinha falado. Ver se eu aumento aqui, ó. Os meus titles está 16, deixa eu aumentar para 64. Vai ficar maior ali. E deixa eu mudar aqui. O interessante aqui, pessoal, na hora que for mexer a câmera, sempre mexa com o renderizador desligado, senão ele vai ficar renderizando direto, né? E aqui algumas informações, ó, pessoal. Alguma coisa interessante sobre câmeras agora. Vamos entrar aqui no modo de câmera. Notem que na nossa câmera aqui do Blender veio com a abertura focal, né, o comprimento focal aqui, 50 mm, ou seja, como se tivesse uma lente de 50 mm acoplada na sua câmera.
Para quem trabalha com fotos, todos sabem que 50mm é uma lente que a gente usa mais para retratos, né? É uma lente que aproxima bastante e desfoca também o fundo. Como a gente está num ambiente fechado, 50mm eu acho que ela reduz muito a nossa visão aqui. Então eu vou diminuir isso daqui para 22mm. Nota que a gente já ganhou mais espaço, como se eu tivesse uma lente de 22mm. Se eu quiser extrapolar aqui, eu posso trabalhar com 14 ou com 10. Mas notem que as câmeras, né, as lentes, conforme você vai mudando, elas vão distorcendo a perspectiva. Então também é sempre importante ter isso em mente, né? Geralmente uma olho de peixe aí, 8mm, ela faz isso, então ela distorce. Eu vou trabalhar aqui com 22, eu acho que tá ok. Vou aproximar um pouco mais aqui para pegar a parte da comida, enfim. Uma outra questão interessante aqui na câmera, pessoal, ó, é que ela tem aqui o campo de profundidade. Eu vou mudar aqui para renderização para a gente ver. Ela vai renderizar aqui rapidamente. Eu vou dar um zoom antes, só para a gente perceber melhor essa questão. Ó, tá aqui. A nossa cena tá assim, ó. Tá renderizada no Cycle, seria mais ou menos assim. Mas eu vou habilitar agora aqui na minha câmera a profundidade, campo de profundidade, o Depth of Field. Vou habilitar e vou fazer o seguinte: eu quero que esteja em foco um determinado objeto e que o restante esteja mais desfocado. Então eu venho aqui no conta-gotas, clico nele e seleciono o objeto que eu quero que esteja em foco. Aqui no caso eu vou querer essa luminária, ó. Então vou clicar nela. Ó. Notem que automaticamente o Blender para mim deixa essa luminária em foco e desfoca lá atrás, ó. O escudo, a espada estão desfocados. O que está aqui em foco é a linha da minha luminária, um pouco aqui desse pote. Eu posso mudar algumas aberturas aqui da minha câmera, enfim. Mas o que eu queria mostrar é isso. Agora eu vou renderizar de novo. Só que dessa vez, pessoal, eu vou aumentar aqui de 64 nosso sampling, eu vou aumentar para 128 para ficar melhor a qualidade. E vamos ver aqui como é que fica. Vai levar mais tempo, tá bom? Vamos lá então. Render, Image. Nota que eu aumentei o meu quadradinho para 64. Ele aumentou aqui o tamanho. Tá fazendo cada quadradinho até 128 samples, até 128 amostras. Tá falando aqui que vai levar 1 minuto e 43, 42 segundos para ficar pronto. E conforme ele vai renderizando, notem que realmente, né, de fato, a minha luminária aqui está em foco e para trás dela, ali no fundo, está tudo desfocado. Ó, o machado ali, os sacos de alimento, a lenha, o pote aqui já começa a ficar desfocado. Aqui, quando ele renderizar a espada e o escudo, vocês vão notar que também estão desfocados. As peles aqui também estão desfocadas, né? Vai ter o escudo aqui também. E eu tô deixando aqui em tempo real, né? Para vocês verem o drama. Porque dependendo do seu computador, dependendo das configurações, se você aumentar aqui o sample para 1000, 2000, essa cena aqui vai levar uns 15, 20 minutos para renderizar.
Agora imagine isso numa animação, né, que a gente viu lá na outra aula, que são 24 quadros, 24 frames para formar 1 segundo. Imagine então cada quadro, cada frame levando 20 minutos para renderizar. Esse é o drama então da animação, né? A animação feita no Blender, enfim, essa animação em vídeo, a gente sempre pena bastante por causa do tempo. Então geralmente você faz a animação ali, deixa tudo certinho, bota para renderizar enquanto você está dormindo e torce para não dar nenhum problema, no dia seguinte está tudo certo. Bom, a gente tem aqui nessa renderização, ó, o slot 1, o Eevee, o slot 2, a nossa renderização aqui final com os cycles, né? Que eu acho que ficou bem perfeita aqui, ó, com todo o desfoque lá atrás, uma coisa mais fotorrealista, enfim. O cálculo de luz e sombra, ó, tá bem suave, a sombra aqui no pote, enfim. Eu acho que realmente ficou bem interessante isso daqui. Não esqueçam de depois desabilitar, se vocês não quiserem, o campo de profundidade. E eu acho que para a aula é isso, pessoal. A gente já conversou bastante sobre isso, essa aula foi bastante longa, mas renderização é algo bastante longo, né? Se vocês forem renderizar uma animação, só para terminar, depois de ter feito toda a câmera aqui, todo o timeline da câmera, é só vir, em vez de render image, render animation. O que o Blender vai fazer então é renderizar cada frame. E aí depende, né? Para levar alguns segundos, se for no caso do Eevee, ou alguns minutos, algumas horas, se for o caso do Cycles aqui. É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, escrevam, façam aí o exercício de iluminação e continuem sendo o que vocês sempre foram. Ou seja, sejam incríveis. Um grande abraço e até mais.